Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós e antes de começar a apresentar quem está aqui hoje, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, que sem vocês o programa não aconteceria. Quero agradecer a Autêntica Automação e a Paula Giglioli, muito obrigada por serem aí meu parceiro e dar a voz a esse programa no YouTube. Imagine ter o controle da sua casa ou negócio na palma da sua mão. Com automação inteligente, você controla luzes, temperaturas e sons onde quer que você esteja. A mesma tecnologia presente nos melhores empreendimentos do mundo. Segurança e muito mais, tudo remotamente. Traga a inovação para a sua vida. Transforme seu espaço com o mesmo nível de sofisticação e controle. Entre em contato e descubra como a automação pode fazer a diferença na sua vida. Quero apresentar a vocês o convidado de hoje aqui, Wagner Lima. Ele trabalha aí com consultoria, ele é personal trainer, né? Isso. E ele atende... Você tem uma academia fixa ou... Não, ou eu atendo a maioria dos meus alunos ali na Vida Ativa. Perfeito. Atendo na Vida Ativa e alguns na Smart Fitness. Ah, entendi. Mas e tipo, se eu for de outra academia, depende, tudo? Depende, Eu não tenho uma academia fixa ainda. Também não tenho planos de ter por enquanto. Então, se apresente. Então vamos lá. O meu nome é Wagner Lima Marques. Eu sou personal trainer formado desde 2022, se eu não me engano. Eu comecei na área da atividade física através do esporte. Eu comecei com 13 anos. Eu fui atleta de Muay Thai, Jiu-Jitsu, Karatê e Taekwondo. Mas me profissionalizei, digamos assim, na parte do Jiu-Jitsu e do Muay Thai, que eu levo até hoje comigo. Tanto que eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, já treino Jiu-Jitsu mais de 13 anos. O Muay Thai também, mas hoje em si eu faço mais por esporte. Tá? O Muay Thai eu não participo mais de competição. Mas do Jiu-Jitsu eu ainda me arrisco a participar. Porque é algo que eu gosto, é algo que eu creio que me fez de alguma forma a chegar até aqui. Eu acho que o esporte foi fundamental na minha vida. Eu comecei num projeto social que tinha aqui em Sorriso, não sei se alguns vão lembrar, mas era o CRAS, se eu não me engano, que cada bairro tinha um. Você nasceu aqui? Eu nasci em Paulo de Afonso, na Bahia. E daí veio pra cá? Aí eu vim pra cá bem novo, eu vim pra cá com 7 anos de idade, e aí desde então não saí mais. E aí eu comecei a treinar mesmo Karatê com 13 anos de idade. Eu fiz um ano de Karatê, depois eu migrei pra parte do Jiu-Jitsu, que aí foi um amor à primeira vista. E aí depois de um tempo eu comecei no Muay Thai. Mas o meu esporte de paixão assim, que eu amo é o Jiu-Jitsu, tanto que é um esporte que eu participo de competições mesmo não treinando arduamente. E também o boxe. Eu esqueci, eu fui o primeiro campeão brasileiro de boxe aqui do Mato Grosso. Já teve outros competidores, mas que chegou a ganhar, eu fui um dos únicos. Olha que legal. Se eu não me engano, acho que o único. E aí a minha carreira começou nisso. A minha ideia de fazer educação física, eu comecei participando de competições. E aí depois eu comecei a dar aula de Muay Thai. Então eu dava aula de Muay Thai, dava aula de Jiu-Jitsu. E a ideia foi surgindo de eu me formar em educação física para me ter uma profissão e preparar atletas para a competição. Mas por alguns acontecimentos da vida, acabou que o caminho meio que mudou. E aí eu fui para mim poder conseguir pagar a faculdade, eu comecei a trabalhar na academia como estagiário. E aí foi criando uma paixão pela arte de ensinar, de ver a transformação das pessoas em si. E aí, tanto que na parte da musculação eu nunca levei tão a sério, porque no meu esporte, se você fosse muito musculoso, você meio que se travava de alguma forma. No Jiu-Jitsu? Por conta da agilidade, não, no Muay Thai. No Muay Thai. Por conta da agilidade. Se você fosse muito grande, se você não tinha tanta agilidade. Interessante. E aí, depois que eu comecei a trabalhar na academia, eu parei um pouco, né, de trabalhar, de dar aulas com o Muay Thai. E aí fui me aperfeiçoando e fui gostando cada vez mais da musculação. Então, legal. Mais ou menos isso um pouco da minha trajetória. Viu? Você trabalha com consultoria também? Tipo, eu quero treinar, mas não tem como ter um personal, eu quero treinar sozinha, você dá essa consultoria também? A gente também trabalha com a consultoria personalizada, né, que é a consultoria online. A gente tem um atendimento presencial, mas hoje eu tento voltar 90% da minha atenção para a parte da consultoria, que é onde a gente consegue
poder ajudar cada vez mais, né? Porque o presencial, ele é um ponto importantíssimo, sim, mas através da consultoria eu vejo que é um ponto onde eu posso ajudar cada vez mais mulheres, que o meu foco hoje em dia são mulheres que buscam a parte de definição muscular. Então, através da consultoria eu consigo entregar um pouco mais do meu trabalho, mostrar um pouco mais do meu trabalho, e aí a consultoria em si, eu já venho ali focado, eu tenho mais de 1 ano já. Legal, porque, por exemplo, cara, não sei treinar sozinha. Se me jogar numa academia, não vai, entendeu? E você acha que, tipo, se eu contratar a consultoria, você acha que melhora aí? Eu acho uma excelente escolha, tá? Eu falo assim que o treinamento personalizado, o treinamento presencial, ele é um treinamento caro e nem todo mundo consegue pagar. Claro, é excelente, né? Não adianta. Eu, durante uma época da minha vida, eu já treinei com personal. E eu acho que é por isso que eu não consigo treinar sozinha. Quem consegue treinar com personal é outro nível de treino. Não adianta. Eu falo assim que quem já treina com personal, né? Sempre treinou com personal e depois vai treinar sozinha, tem uma certa dificuldade. Porque literalmente o ritmo é outro, né? A base de ensino é outra, porque você tem total confiança no profissional que você contrata. E aí quando você vai sozinha, a carga já não é a mesma, a execução você fica meio insegura, tá? Mas a consultoria, ela veio exatamente para ajudar muita gente nessa questão. A consultoria, por exemplo, a minha, tá? Vou falar um pouco da minha. Você também, além de ganhar toda a parte de treinamento, você também ganha todo o suporte de alimentação. Então, é um combo bem completo. Porque se você fosse pagar separadamente cada um, o valor seria um valor bem relativamente alto. Então, a gente fechou um valor bacana, onde você consegue ter um aplicativo personalizado para você. Então, por mais que você nunca treinou, você vai ter um aplicativo personalizado, vai ter um acompanhamento individual para você tirar qualquer dúvida, tá? E então, a consultoria, não só para mim, mas ela é algo que vem crescendo muito no meio dos personal trainers, né? Por conta disso, por conta dessa facilidade em poder ajudar cada vez mais pessoas. Olha que legal. E às vezes a gente acha, não, vou conseguir sozinha. Eu lembro que recentemente, ainda esse ano, eu olhava no TikTok para tentar fazer um treino, mas não dá. Sozinha não. É um ponto bem interessante, porque a gente fala assim, influenciador, ele não é profissional, tá? Então, assim, só que o que acontece? Muitas das mulheres, ou muitas das pessoas, elas não têm o conhecimento, e não é obrigação delas saber, tá? A gente vê uma pessoa divulgando alguma coisa que a gente tem uma certa credibilidade, então, por exemplo, eu confio no seu trabalho. Então, o que você me fala, eu vou levar a sério. E muita gente tem muita credibilidade de muito influenciador. Só que nem tudo aquilo que ele posta é o que realmente ele faz, tá? E nem tudo aquilo que ele faz serve para você. Então, quando você vai ver um influenciador, você vai se influenciar, né, por um influenciador, entenda que tudo que ele faz é para ele, tá? Talvez, tenha sido algo planejado por um profissional ou não, tá? Mas cada um tem a sua individualidade. Então, eu não posso falar para você assim, segue esse treino de tal influenciadora que vai te dar o mesmo resultado. Ou que vai te dar alguma coisa, tá? E a resistência, o que ela aguenta também não é nada parecido. Às vezes a pessoa tá lá há anos parada, vou começar com esse treino aqui. A gente fala que é a famosa segunda, né? A segunda é o internacional do recomeço. Então, nesse ponto eu sempre falo, a consultoria online, ela é um treinamento personalizado, individualmente para você. Então, a gente vai levar em consideração a sua rotina, tanto de trabalho quanto de alimentação. A gente vai levar em consideração o seu trabalho, porque às vezes você tem um trabalho muito desgastante, talvez um treino de alta intensidade não é o ideal para você. Então, tudo isso a gente monta através da consultoria. Então, é algo bem bacana, é um acompanhamento personalizado, onde você vai ter todo o suporte, como se tivesse um profissional do seu lado. Perfeito. Tá? Então, é bem completo, eu acho bastante interessante e estou conseguindo, graças a Deus, ter bastante sucesso nessa área. Atingir os resultados legais. Tá. E aí, vamos lá. Não quero começar a emagrecer. Qual aí é uma boa maneira, a melhor maneira de iniciar um programa de emagrecimento saudável aí? Você fala assim, começar a treinar? Isso, um programa de, quero emagrecer, quero começar. Por onde começar, assim? Tá, então eu falo assim, para você que nunca fez nenhuma atividade física, né? O primeiro passo que você tem que fazer é fazer alguma atividade física.
Quando a gente fala atividade física, não necessariamente tem que ser a musculação, tá? Para você, por exemplo, tem gente que odeia academia. Ou por ser muito monótono, ou por ser a mesma coisa, ou é muito repetitivo. Então, tem gente que não gosta. Então, quando a gente fala assim, ó, procure uma atividade física, pode ser qualquer uma. Se você gosta de caminhar na rua, vai caminhar. Se você gosta de praticar algum esporte, essa é a sua atividade física. Então, procurar uma boa atividade física é o primeiro passo. O segundo, se você tiver condições, procure uma nutricionista. Se você não tiver, comece com pequenas coisas, pequenos hábitos, né? Faça pequenas trocas na sua alimentação, que com certeza você vai conseguir ter um bom resultado. E você acha interessante, comecei a fazer atividade física. Eu acho que para as mulheres, né, você que trabalha com mulher, a parte mais difícil é a tal de dieta, você acha importante... Não, o primeiro passo é começar uma atividade física. Não se preocupar em fazer... quero fazer uma dieta, vou parar de comer, vou não sei o que, vou tirar... Não, primeiro começa o exercício físico para depois... Isso daí, o primeiro passo. O primeiro passo é... O primeiro passo de tudo é você começar alguma atividade física. Porque a ideia do emagrecimento é você aumentar o seu gasto calórico. Então, independente da atividade física, quando você sai do período de homeostase que a gente fala, que é onde o seu corpo está normal, né? Você fez qualquer atividade física, você vai aumentar o seu gasto calórico. E isso vai fazer com que você emagreça, perca, né? Queima calorias, que a gente fala. Entendi. Então, agora, me fala um pouquinho então da importância de um bom acompanhamento nessa hora da perca de gordura e na perca de caloria. O primeiro passo que a gente tem que entender é, quando você já é uma pessoa treinada e não vê resultado, isso que acontece geralmente é as meninas treinam e não conseguem ver diferença, tá? Então a gente fala que nesse processo, ou você faz o mesmo treino por muito tempo e acaba não evoluindo. Então a importância de você ter um bom profissional é por conta disso. Porque na consultoria em si, ou em qualquer projeto, você vai ter um protocolo de treinamento. E na consultoria é a mesma coisa. A gente vai montar um protocolo para você fazer, onde você vai seguir passo a passo para você conseguir atingir um bom resultado. Então você fala assim para mim, Wagner, eu quero ganhar massa muscular. Então a gente vai montar um protocolo. Você vai fazer o primeiro passo, é esse. O segundo passo é a questão da alimentação. O segundo passo você vai fazer isso. E aí, passo a passo, a gente vai montando um cronograma para você. Então, essa é a importância do personal ou do profissional. Ele vai te mostrar o caminho que você tem que percorrer para você conseguir atingir os seus objetivos de forma rápida e também segura. Perfeito. Gente, eu já tô querendo montar o meu plano de emagrecimento aqui, porque... Eu na verdade, eu sou essa galera aí. Tipo, se eu tivesse um personal, nossa, eu amaria ir pra academia. Só que eu não sei me virar numa academia mesmo. Aí eu optei mais por fazer futevôlei, por fazer uma bike aí. Só que é aquela coisa, tipo... A questão desses esportes, né, de praticar uma outra coisa fora da academia, é porque a sensação que eu tenho é que você chega até aqui. Tem coisas que só a musculação te oferece, só a academia vai te oferecer. Então, não Exatamente. É igual a gente fala assim, a questão de perca de gordura, tá? Qualquer esporte que você for fazer vai promover a queima de gordura, independente do esporte, tá? Caminhada, corrida, bicicleta, qualquer esporte vai fazer com que você perca gordura. A única atividade física que vai fazer com que você realmente aumente a sua massa muscular, aí é a musculação, não tem choro. Gostando ou não gostando, você vai ter que fazer a musculação. Então, para ganho de massa muscular, para ganho de tônus muscular, definição, a musculação ela é extremamente importante, tá? Então, nesse caso, a musculação ela é importantíssima, sim. Mas se for o objetivo só perder aquela gordurinha chata, às vezes um excesso, né? Então, igual eu falei para você, não é obrigatório ir direto para a academia. Você pode fazer um beach tênis, um futevôlei, então, assim, um futebol. Então, tem que ser um esporte, uma atividade física que seja prazerosa para você começar de algum ponto, entendeu? Porque se você começar de uma atividade que você não gosta, a probabilidade de você parar é muito grande. Depois que eu comecei os esportes, que daí eu vi a necessidade. Não adianta, esse daqui eu só vou conseguir ir na academia. Então, Exatamente. Aí acaba fazendo pela obrigação mesmo. E a gente fala assim, que é interessante, por exemplo, você começa com um futevôlei. Vamos dar um exemplo. Vai chegar um ponto que se você quiser melhorar a sua performance no futevôlei, a musculação ela é importantíssima para esse ponto. Foi o que
o meu professor falou, porque daí eu falo, eu não tô conseguindo emagrecer. Dele, Raoni, eu dou aula aqui, ó, de noite. Eu também não tô conseguindo perder peso, porque chega uma hora que para. Se você não agregar aí com uma dieta e uma musculação pesada, não tem coisa. A gente fala que esse é o efeito platô, né? Que é quando você estagna e você não sai, não melhora. Por exemplo, você quer emagrecer, você chega num ponto ali onde você não emagrece, você não engorda, você não vê evolução, por mais que você treine e faça dieta. Então, esse efeito platô é, vamos dizer assim, que você faz sempre a mesma coisa por muito tempo. Então, se você quer sair desse estado, você tem que fazer alguma coisa diferente. Então, você tem que dar um estímulo diferente. Então, se você, por exemplo, no beach, né? Futevôlei. No futevôlei. Se você quer melhorar a sua performance, você não pode ficar fazendo sempre a mesma coisa. Você tem que fazer algo a mais. Você tem que agregar para você ter um diferencial. Senão, você vai continuar a mesma coisa. Não melhora e nem piora. E mesmo que, tipo assim, não seria, então, a musculação. Eu poderia, então, agregar, tipo, a corrida agora no meu negócio. Tipo, vai melhorar. Depende muito do seu objetivo. Se você quer melhorar a questão de resistência cardiovascular, aí é a corrida. Agora, se o seu problema for força, não tem como você melhorar a força correndo. Tá? Então, é a musculação. Tem que ser um treinamento de resistência, um treinamento de carga. E a gente falou um pouquinho antes sobre a dieta, né? Porque, assim, gente, só quem já fez dieta é o que sabe a dificuldade que é. E aí, pra você, o que você fala sobre os riscos das dietas muito restritas? O grande inimigo das dietas, a gente fala assim, que é quando você busca uma melhora, né? Quando você busca resultados estéticos, a dieta muito restritiva, ela vai fazer com que você realmente perca gordura, né? Perca peso muito rápido. Só que aí, quando a gente vai analisar em questão de físico, estético, às vezes só redução de balança não é interessante. Por quê? Dietas muito restritivas, elas visam você realmente perder peso. Mas isso eles não falam que você vai perder gordura e também massa muscular. E o que mais acontece é a pessoa, ela pesa, por exemplo, uma mulher de 80 quilos e ela baixa lá para 68. Só que ela perde não só gordura, mas também muita massa muscular. E ela chega no 68 com muita flacidez em tudo que é região. Perna, abdômen, bumbum, nas costas, braço. E aí eu te pergunto, o que é melhor? Né? Ou o que é menos pior? Você tá um pouquinho acima do peso ou você conseguir chegar no seu peso ideal, mas mesmo assim se olhar no espelho e não gostar do que vê? Porque muita gente, já aconteceu com várias alunas, delas perderem peso muito rápido e com dietas assim, e às vezes não gostar do resultado, porque aí fica tudo muito flácido. Então, o problema das dietas restritivas, eu acho que é nesse ponto. Não existe nenhum alimento proibido, né? Não existe nada que você não possa comer ou beber. Tudo você pode. Desde que você aprenda que tudo tem moderação. Nada vai se acabar do dia para a noite. Então, você pode comer um pouquinho hoje, você pode comer um pouquinho amanhã, né? Então, assim, eu falo para as minhas alunas que você não precisa beber como se a cachaça do mundo fosse acabar hoje. Ela não vai acabar. Então, você pode beber um pouquinho, você pode beber um pouco hoje, um pouco amanhã e ter excelentes resultados. Só que a gente tá numa fase da vida que, por exemplo, a gente não come por vontade. A gente come por gula. Então, por exemplo, você vê um negócio gostoso na sua frente, uma pizza, né? Tem 12 pedaços. Se for só vontade, um pedaço mata a sua vontade. Só que você consegue comer um pedaço dessa pizza? Consigo. Consigo comer. Entendeu? Você consegue, mas tem gente que não. Tem gente que tem que comer 2, 3. Porque tem aquele sentimento de... cara, eu não posso guardar, eu tenho que comer tudo. Entendeu? E o problema das dietas muito restritivas é o que acontece. Eu fiz uma dieta bem restritiva, só que foi por conta de medicamentos que eu agreguei. Eu lembro depois do meu pós-parto eu quis perder bastante peso e eu agreguei ali um remédio e consegui fazer uma dieta restritiva, porque eu não tinha tanta vontade de comer. Só que quando eu parei, meu Deus do céu, parece que tudo que eu não comi naquele período ali de dieta, eu comi depois e como ainda, porque esse que é o grande problema da dieta restritiva, porque se você não tiver uma cabeça boa ali, você em pouco tempo já retorna tudo. A gente fala assim que é um dos fatores primordiais por efeito sanfona,
que é quando você, em pouco tempo, perde bastante peso, ou faz uma dieta muito restritiva, ou faz algo muito mirabolante e consegue perder um peso, mas logo em seguida você, por exemplo, perde 10. E aí quando você para aquele tratamento que você fez com o remédio, você vai lá e engorda 12. Isso é totalmente normal. O nosso corpo ele não está preparado para perder grandes quantidades de peso em pouco tempo. Tá? Então, tudo, é igual eu falei para você, tudo tem um protocolo. A dieta ela é restritiva, eu não acho interessante por diversos fatores. Primeiro, você perde muito nutriente, tá? Você não consegue absorver porque você não come. Você, além de perder massa muscular, tem essa questão da flacidez. Então, você vai conseguir chegar a um peso ideal, mas a que custo? Porque você não vai conseguir olhar no espelho e gostar do que está vendo, por mais que você seja aquele peso que você sempre idealizou. Tá? Então, a dieta restritiva, eu sou contra em vários aspectos. Tá? A não ser aquela pessoa que ela tem muita gordura. Mas assim, muita gordura mesmo. Aí é interessante a gente fazer um processo desse. E aí depois, né, através de um protocolo, a gente conseguir ir habituando essa pessoa a comer direito, para ela não engordar tudo de novo. Então é totalmente possível, tá? Mas eu não sou muito adepto à dieta muito restritiva. Porque você consegue ter o mesmo resultado da dieta comendo menos, com uma dieta mais flexível, tá? Tem alunas minhas que conseguiram emagrecer comendo doce todo dia. Então, entra naquele ponto de, não é que não pode, só que tem que ter um controle. Perfeito. E você acha, entrando num assunto assim, né, polêmico, mas você acha que o remédio ele vem a somar, assim, um remédio bem dosado, bem utilizado? Eu falo assim, que tudo que você faz através de um acompanhamento médico é válido, tá? O que eu não aconselho é você pegar... Vi uma influenciadora na internet tomando Coca-Cola com menta. E aí emagreceu 20 quilos. Aí a pessoa, meu Deus, se mata de tomar Coca-Cola com menta. Um exemplo metafórico, mas que acontece muito. E aí entra naquele negócio que eu falo pra você. Nem tudo que serve pra você, Rawane, serve pra mim. Então, a gente atribui muitas das coisas, muitas frustrações que a gente tenta, por exemplo, muito na parte de emagrecimento, tentar algo que outra pessoa fez, que deu certo, mas em mim não deu. Aí eu falo, pronto, aí eu condeno aquele método, entendeu? Então, assim, nem tudo que serviu no outro a gente absorve. Então, assim, tudo que você for fazer com acompanhamento médico é válido, porque você tem um respaldo do médico. Ele tá pedindo para você fazer aquilo porque ele sabe. E às vezes, se não der certo, ele consegue remanejar o tratamento. Exatamente. Porque ele é o médico. Se ele mandou você fazer alguma coisa, ele tem total conhecimento do que ele está fazendo, tá? Então, eu aconselho, procure sempre um médico quando vocês optarem em tomar qualquer tipo de remédio. Perfeito. E, assim, você acha que eu quero ter um resultado. Qualquer treino, para mim, vai fazer diferença ou não? Cada treino é aquilo que a gente estava falando antes do TikTok, né? Que eu vejo ali e eu quero fazer qualquer treino. A gente tem duas situações. Tá? Se você é uma pessoa que nunca fez nada na vida, então qualquer treino que você faça, você vai ter um resultado. É a mesma coisa da caminhada. Se você é uma pessoa extremamente sedentária e começa a caminhar, você vai ver resultado, você vai conseguir perder peso. Então, assim, qualquer treino para pessoas sedentárias, você vai ter um tipo de resultado. Agora, para você que é uma pessoa treinada e quer ter um resultado melhor, aí não é qualquer treino. A gente fala, você tem que ter um protocolo, tem que ter uma metodologia, porque são passos que você vai fazer para que você consiga atingir uma etapa a mais na sua vida atlética, tá? Então, assim, qualquer treino para pessoas que não são treinadas vai gerar um certo resultado, mas aí vai chegar num ponto que você não vai conseguir melhorar mais, tá? Então, pessoas que já treinam, é interessante ter um acompanhamento personalizado. Não é qualquer treino que vai fazer com que você consiga o resultado que você quer. E na verdade eu vejo essa questão de qualquer treino aí meio problemática, porque, cara, a gente vê ali pessoas que vão na academia só por ir ali e não tem resultado nenhum, sabe? Né? Você cansa de conhecer pessoas, fui ali na academia, sei lá, 1 mês, 2 meses. Claro que, né, que o resultado da academia ele demora, mas não vi resultado e acaba desistindo disso, porque faz qualquer treino e não resolve.
Uma questão também, assim, ó, a gente vai falar qualquer tipo de treino, né? Mas a gente também tem que atribuir a falta de resultado, muitas das vezes, pra gente. Porque não adianta você ter o melhor treino do mundo, a melhor alimentação do mundo, tá? Se você não quer. Então, eu falo isso por quê? Porque em qualquer academia que eu vou dar aula, tem muitas das pessoas que vão treinar, ou elas ficam mexendo no celular, que isso, creio que tira muita atenção, porque qualquer olhadinha que você vê no celular, você desfoca do seu treino. Então, ou mexendo no celular, ou descansando muito, ou conversando com outras pessoas. Então, entenda que quando você vai para a academia, você não vai fazer qualquer coisa. E primeiro, tem que ter muita atenção, porque é um treino que qualquer coisa que você fizer de errado, você pode se machucar. Então, assim, prioriza sempre ir para a academia realmente para treinar, se você quer realmente ter resultado. Não vai para a academia para você ficar conversando com aquela colega que você não vê diariamente, ou para ficar no celular. Primeiro que você atrapalha as pessoas que querem treinar realmente de verdade e atrapalha o seu resultado. Aí você vai jogar a culpa no professor, que o treino é ruim, na alimentação, que é ruim, e a principal fonte de culpa, que é você tira fora. Entendeu? Perfeito. E uma dica que você poderia dar aí para alguém como eu ali, que quer ir para academia, mas, por exemplo, não se sente bem naquele ambiente, tem vergonha, pensa, tá todo mundo reparando aqui em mim, não sei colocar essa anilha aqui na barra. Tipo, o que você diria, assim, de dica? A dica é, para você que tem vergonha, seja qual for o motivo, e esse é um motivo bem forte, né? Muita gente não vai na academia. As pessoas não vão na academia porque acham que vai chegar lá e vai estar todo mundo olhando para elas. Porque o sinônimo de academia é muitas das pessoas, elas acham que lá é só gente forte e mulher bonita com corpo sarado, né? E depois da pandemia, creio que um dos pontos que a gente pode falar como positivo é que foi desfeito um mito, né? Então, assim, hoje idosos procuram muito a academia porque não é só estética, mas também é qualidade de vida. Então, assim, para você, tá, que tem esse tipo de vergonha de ir para academia, pensa assim, todo mundo tá lá por um objetivo. Então, a pessoa não vai parar o objetivo dela para reparar em você, tá? Tanto que você pode entrar gritando na academia, as pessoas estão nem aí para você. Então, é vergonhoso, às vezes no começo? Mas qual que é o seu real motivo? Qual que é a sua maior motivação? Então, é isso que você tem que entender. Você tem que pegar aquela dor, porque todo mundo vai para a academia, vai começar na academia por conta de alguma dor. Ou seja, porque tá gordinha, ou porque tá muito magra. Então, assim, todo mundo tem uma dor, que a gente fala. Então, assim, a sua dor, ela é tão forte a ponto de você querer mudar? Então, assim, a academia, ela é lugar onde várias pessoas procuram o mesmo objetivo, melhorar alguma coisa. Então, elas não vão parar o que estão fazendo para reparar em você. Então, comece, tá? Fala assim, Wagner, eu não gosto de todos os dias, a academia é muito chata. Vai 2, vai 1, mas vai. Que aquele pouco que você faz, com certeza, vai agregar muito para você. Perfeito, gente, eu já tô até me inspirando aqui para ir na academia. Wagner, você acha que tem mais algum assunto aí importante a gente abordar que não foi abordado aqui hoje pra gente falar? Eu acho um ponto bem interessante, que é algo que eu falo para as minhas alunas de consultoria principalmente, né? Eu sempre faço uma pergunta para todas, o que te incomoda mais? Eu vou te perguntar agora, o que te incomoda mais? É você olhar no espelho e não gostar do que vê, ou você subir na balança e ver aquele número alto? Com certeza. O que te incomoda mais? Eu acho que isso... Na verdade, não subir na balança, mas eu acho que olhar no espelho e... Então, a grande questão você tem que descobrir o que te incomoda mais. Qual que é a sua maior dor? Então, quando a gente fala assim, em emagrecimento, existe 2 vertentes. E a primeira é balança e a segunda é composição corporal. Que quando a gente fala assim, você fala assim para mim, Wagner, eu preciso subir na balança e pesar tanto. Então, você não visa composição corporal. Você não visa perder gordura e manter uma estética legal do seu corpo. Pra mim é o espelho. Igual, tipo, blusa... Eu não consigo usar muita blusa sem manga. Por causa que eu acho o meu braço
de polenteira, assim, ó, e me incomoda demais, sabe? É por isso que eu vejo, e no caso dos exercícios que eu faço, eu não vejo resultado. Porque não adianta, eu vou ter que malhar braço, entendeu? Eu vou ter que ir na academia. O futebol, cara, a minha coxa é bem definida, entendeu? Não tem problema quanto a isso. Mas o braço... Porque o futebol ele trabalha muito a perna. Você não faz nada de braço. Sim, ainda vou na bike também, que é só perna. A gente fala assim, o que adianta você ter um abdômen trincado e aquele braço de polenteira? E é igual a questão das mulheres que entraram naquela onda da LipoLed. Não, eu quero fazer LipoLed. Cara, a mulher vai lá, assim, né, tudo bem, cada um com o seu cada qual. Mas aí você vai lá, a pessoa com a barriga e o abdômen trincado, né? O bração aqui igual o meu de polenteira não combina, não fica harmônico, sabe? Então, esse ponto é o ponto que a gente fala do estético, né? As pessoas, elas buscam uma perfeição, e aí a maioria das pessoas, elas optam pela cirurgia. Mas elas não entendem que, depois da cirurgia, o processo é o mesmo. Eles vão ter que ir para academia, independente do momento. É igual a questão da bariátrica também, né? Muito importante. Entendeu? Assim, a bariátrica, eu acho que ela entra, né, no assunto quando é tipo de último caso. Então, realmente, tem pessoas que o último caso é a bariátrica. Mas tem meios de você conseguir reverter através da atividade física. Demora. E esse é o problema. As pessoas não querem esperar. Elas querem começar hoje e perder 7 quilos amanhã. E a academia é um processo lento. É um processo que você vai vendo diferença aos poucos. Você vai mudando o seu corpo aos poucos. Porque antes de mudar o seu corpo, o que tem que mudar é a sua mente. É você aprender a falar não e aprender a se controlar. Depois que você aprende isso, aí a questão de resultados estéticos, ela vem muito mais rápido. E nesse mundo que a gente vive hoje aí de Instagram, TikTok, onde acontece tudo rápido, as pessoas não... E essa é a minha maior frustração. Por isso que eu acho que o medicamento até ele vem a somar. Porque, você se matricula ali na academia, você quer ter um resultado rápido. E aí, você com o medicamento, às vezes, ali em um mês, você já tá, nossa, vamos continuar aí que dá certo. É um ponto interessante. Você começar com um tratamento para você ter um certo up, que a gente fala. Né? Um certo ponto de motivação. Então, é uma estratégia bastante válida. Mas desde que você tenha um acompanhamento médico. Exato. Tá? E aí uma coisa muito interessante que eu queria falar é, para você, tá, que tem vergonha de ir para academia ou fica nessa, vou ou não vou, eu falo assim que as pessoas hoje em dia, elas se imaginam muito no físico do outro. Então, por exemplo, você olha uma pessoa no Instagram, uma influenciadora, você vê aquele corpo magnífico, né? Aí você fala assim, cara, eu preciso ficar igual essa. Desse jeito. E aí você tem que entender que todo ser humano tem um biotipo. E às vezes o seu biotipo não é o mesmo dela. E por mais que você emagreça, por mais que você ganhe massa muscular, por mais que você treine todos os dias, você nunca vai alcançar aquele físico. Então, não se espelhe em pessoas, tá? Olha no espelho e se inspire em você. O que você pode melhorar e o que não. Busca em você a sua melhor evolução, tá? É importante a gente ter motivação de fora? Sim. Mas não deseje ter o corpo daquela pessoa, tá? Porque hoje em dia acontece muito isso. As pessoas veem um corpo e falam assim, cara, eu preciso ficar assim. E aí não vai ficar. E aquilo frustra. E aí, às vezes, para de ir na academia. Então, é um ponto bem interessante que eu gostaria de ressaltar para as mulheres, principalmente. E aí você fala, já que eu não vou ficar desse jeito mesmo, vou continuar aqui comendo. Exatamente. A gente fala assim que no mundo de hoje, né, eu só mostro o que eu quero que você veja. Então, eu falo tanto influenciadora, mas é só um adjetivo, tá? Não estou crucificando nem nada. É porque eles têm um poder de influência muito grande. Isso. Então, por exemplo, a gente tem que levar em consideração que a rotina de um influenciador, principalmente do meio fitness, a vida dele é isso. Então, ele tem que acordar, comer no horário, fazer o cardio. Às vezes, ele treina 2, 3 vezes por dia. Ele tem que fazer a suplementação diária dele. E aí, às vezes, você não tem essa rotina. Às vezes, não consegue nem tomar um suplemento. Eu vi muito que eles começaram a questionar, né, a rotina desses influenciadores fitness que acordam 4 horas da manhã, põe a cara no gelo ali. Mas não adianta, gente. Tipo, se você é CLT, tem que trabalhar. Cara, não se compara aquela vida. Se a pessoa tem aquela vida, tudo bem, né? Deixa ela postar ali. Mas não adianta a gente se enquadrar ali numa rotina do outro. É isso que a gente fala. Ele ganha pra isso.
entendeu? Ele ganha para cuidar do corpo. Então, o corpo dele é a ferramenta de trabalho. É a mesma coisa um médico. O médico, onde ele vai trabalhar é no hospital. Então, ele não precisa ficar apostando a vida, o cotidiano dele, né, de treino, de alimentação, porque o que ele tem que fazer é no hospital. O influenciador fitness, o hospital dele é a academia. Então, ele tem que mostrar o máximo possível do corpo. E a rotina dele. Só que nem sempre a rotina dele é a mesma da sua. Isso que a gente fala. Então, entenda que o influenciador, ele ganha para aquilo. E você tem, claro, tem coisas que você vai pegar e falar, cara, eu consigo fazer isso. Então, isso eu consigo encaixar na minha rotina. Mas tem coisas que é absurdamente fora do comum, entendeu? Eu sigo uma moça que ela acorda às 4 da manhã, aí isso antes das 7. Ela corre 5 km, ela ora, ela estuda e ela faz um café da manhã assim de meia hora. No meu cotidiano eu jamais conseguiria fazer isso. Pela minha agenda, né, correria. Então assim, como é que eu vou me inspirar numa pessoa que tem uma vida totalmente diferente da minha? Claro que eu consigo absorver algumas coisas, né, desse processo, mas não tudo. Então a gente não pode levar em consideração o que o outro faz. E sim o meu cotidiano. Por isso que eu falo, você vê treinos assim na internet, se você não tem nenhuma base, você vai absorver alguma coisa, mas nem tudo aquilo que realmente o cara faz vai te ajudar. Perfeito. É isso, galera. Ó, saí daqui super motivada para ir para academia agora. E é isso, Wagner. Muito obrigada. Eu te agradeço aí por você vir aqui e enriquecer esse programa. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais um convite, né? Um convite que eu já fazia tempo que eu estava querendo vir. Eu tinha até comentado com algumas alunas. E é interessante para mim mostrar um pouco mais do meu trabalho. Então, agradeço demais a você pelo convite e espero vir mais vezes. Oh, legal. E eu não sabia que tinha tipo personal voltado mais para a área de mulheres. Essa é a primeira vez que eu ouvi isso. Então, meu presencial eu atendo de tanto homem quanto mulher. Na consultoria também, mas o meu foco principal são as mulheres. Então, mulheres acima de 30 anos que buscam a definição muscular é o meu foco. Então, assim, às vezes eu atendo o marido, o namorado de algumas alunas, mas a minha especialização é mais na área feminina. Olha, que legal. Então, vamos seguir ele lá no Instagram, que alguma coisa a gente vai aprender lá. Obrigada, galera. E é isso. Muito obrigado. Espero voltar mais vezes. Com certeza. Imagine ter o controle da sua casa ou negócio na palma da sua mão. Com automação inteligente, você controla luzes, temperaturas e sons onde quer que você esteja. A mesma tecnologia presente nos melhores empreendimentos do mundo. Segurança e muito mais, tudo remotamente. Traga a inovação para a sua vida. Transforme seu espaço com o mesmo nível de sofisticação e controle. Entre em contato e descubra como a automação pode fazer a diferença na sua vida.